boa tarde. Hoje eu vou comentar para vocês, a gente vai de testemunho hoje, né, de uma enfermidade que eu tive, e que no caso foi a anemia que eu tive. Algumas pessoas não sabem, mas a anemia, ela é algo sério, né, principalmente dependendo do grau da anemia. E eu tive uma anemia altíssima e eu não sabia que eu estava com essa enfermidade. E aí quando foi um dia, eu comecei a sentir dores nos meus pés, aí depois passou para as pernas, depois passou para a parte mais em cima das coxas, aí depois passou para os quadris. E aí eu achando estranho aquilo e aquela dor só aumentava cada vez mais. E aí quando foi numa noite, eu não aguentava mais de tanta dor. E eu chorei, eu chorava, eu orava, eu pedia a Deus para me curar. E eu passei muito tempo assim e nada acontecia, né? E aí um dia eu tive uma experiência muito ruim, que eu fiquei paralisada, eu saí do meu próprio corpo. E ali eu senti uma presença maligna e eu comecei a ouvir várias vozes juntas cantando a minha morte, que eu ia morrer. E eu ouvia essas vozes, que eu sei que eram espíritos ruins cantando a minha morte, e a frase que eles cantavam, eles diziam: eu vou para o funeral. E eu sabia que aquilo era pra mim, eu sentia aquela opressão maligna no meu ar. E aí foi quando eu falei no meu pensamento, pedindo a Deus ajuda para tirar aquilo dali de perto de mim, para me ajudar a voltar ao normal. E eu orei, falei com Deus. Quando foi em outro dia, eu tive um sonho muito bom e muito bonito. E Jesus, ele aparecia e ele passava por baixo de uma rede que eu estava dormindo, e eu realmente estava dormindo numa rede. E ele passava pro outro lado, ele vinha com as vestes brancas, e ele vinha e pegava em uma das minhas pernas e dizia assim: tenha fé, Renata, que você vai ser curada. E eu acordei, eu me agarrei àquela palavra, porque o próprio Jesus disse: você vai ser curada. Então eu acreditei, e também eu agi, fiz minha parte, eu resolvi ir ao médico. Então eu fui ao médico, consultei, né, falei tudo que eu estava sentindo, sintomas, tudo. E aí ele passou uns exames pra mim, fiz todos os exames que ele mandou fazer. E no dia que eu retornei pra mostrar os exames, que que eu entrei no consultório, o médico olhou pra mim e falou assim: como que você tá conseguindo andar? Né? Aí eu, assustei, né? Ele: como que você tá conseguindo andar com essa anemia tão alta, altíssima? E eu realmente estava com uma fraqueza muito grande, muito amarelada, a pele muito amarelada. E eu andava com dificuldade, muito lenta, sabe? E até pra falar era muito difícil. Mas eu jamais imaginei que fosse anemia, que a anemia fizesse isso, né? Então pra você ver como a anemia não é brincadeira, gente. Anemia é coisa séria. Tem pessoas que acham que a anemia é qualquer coisa simples, mas não. Se você não cuidar, você morre. A anemia, ela é algo sério, é sério como toda enfermidade, porque toda enfermidade é coisa séria. Então, gente, é isso. Saúde é saúde. Nós temos que aprender a cuidar dos nossos corpos. Nós somos 3 em 1: corpo, alma e espírito. Nós temos que cuidar de nós por completo, do corpo físico, da alma e do espírito. E é isso, esse foi o vídeo de hoje.